Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje é um vídeo inspirado num outro vídeo que eu já fiz aqui no canal. No final do ano passado, eu fiz um vídeo dando dicas de livros, ajudando vocês, na verdade, a escolher os livros para vocês lerem agora em 2024. Eu dei uma sugestão para cada mês, né? Eu dei 12 sugestões de livros aí. E falei os motivos pelos quais vocês deveriam ler esses livros, quais são as reflexões que esses livros propõem, e foi um vídeo que vocês gostaram bastante. Então agora que estamos chegando no meio do ano, eu sei que o meio do ano é um período que muita gente revê as suas metas, refaz as suas metas ou faz as metas, talvez não fez meta até agora, deixou correr solto até agora e tá vendo que não tá funcionando muito bem e a partir de agora quer colocar uma meta aí, seja de leitura, qualquer outra coisa na sua vida, então eu tô aqui para te ajudar a seguir nesse segundo semestre de 2024. Se você já leu todos aqueles livros lá que eu te indiquei no vídeo que eu fiz no final do ano passado, você vai ter aqui hoje mais 6 sugestões de livros, que a ideia desse vídeo é te ajudar a montar a TBR para o segundo semestre de 2024. Se você ainda não leu aqueles livros lá, eu vou deixar o vídeo linkado aqui para você ir lá assistir. Lógico que as sugestões de hoje serão diferentes das sugestões do outro vídeo lá, então com aquele lá, que são 12 sugestões, mais esse vídeo aqui que serão 6 sugestões, vocês já têm aí 18 sugestões de livros maravilhosos para que vocês leiam. Nesse vídeo aqui eu escolhi dar 6 opções, 6 sugestões de livros para encaixar um por mês, tá, gente? É só uma ideia, uma brincadeira para que vocês, tenham essa ajuda mesmo para escolher as suas leituras, porque muita gente vem em canais que falam sobre livros justamente para conseguir escolher novas leituras, para ver, ter novas ideias aí. Então é isso que eu vou tentar fazer, te ajudar a escolher as leituras do segundo semestre, pelo menos uma para cada mês, combinado? E são todos livros maravilhosos, pode apostar que são livros que você vai gostar, são livros de muita qualidade. Começando então por um livro que é um dos meus queridinhos, eu sei que é um dos queridinhos de muita gente aí, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. É um livro que vai nos ensinar a cultivar relacionamentos saudáveis a partir do mau exemplo dos personagens aqui dessa história. Sabe aquele negócio assim que você fala assim, um ciúmezinho para apimentar a relação? Lendo esse livro aqui, uma das coisas que você vai poder pensar é assim, será que não tem uma forma melhor de apimentar a minha relação do que com um ciúmezinho, que é um sentimento de posse ou um sentimento de dependência? Porque o ciúme é isso, né? Será que não tem como eu alimentar nos meus relacionamentos coisas boas, ao invés de conseguir a atenção do meu parceiro de uma forma negativa, fazendo uma pressão, fazendo um terrorismo ali? Porque é basicamente isso que os personagens aqui dessa história vão fazer, que é uma história que acompanha a vida e a história que eu chamo de uma história de amor doentio, porque o amor, gente, quando não é bem cuidado, ele se torna um sentimento negativo. Na minha opinião, o amor não é só positivo, ele tem um lado sombrio também. E aqui nessa história o que a gente vai ver é o lado sombrio do amor, de dois personagens que se amam e querem se fazer mal, porque esse sentimento é mal nutrido dentro deles e acaba apodrecendo. E aí eles só têm para dar algo de ruim, porque é aquilo que eles nutriram dentro de si. E através dessa coisa toda, dessa narrativa aqui, desses dois personagens que crescem juntos, nutrindo esse amor doente aqui um pelo outro, e aí a gente vai vendo as consequências disso, aqui na história, a gente entende o que a gente não deve nutrir na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E a gente pode levar também para os outros relacionamentos, não só para os relacionamentos amorosos, mas também para os nossos relacionamentos familiares, de amizade, porque tudo isso aqui dentro dessa trama é contaminado. Todos os personagens, ou quase todos os personagens aqui, são personagens odiosos, são personagens difíceis de tolerar, todos eles têm muitos vícios, não só vício, assim,
mundano, vícios de caráter mesmo, assim. Então, através das críticas que a gente vai tecendo a esses personagens, a gente pode se questionar, será que eu não repito isso que eu tô criticando nele, na minha própria vida? E se eu perceber que eu repito, eu preciso corrigir. E aí cabe a você agir para corrigir essas falhas, para que você não tenha a mesma trajetória aqui desses personagens. Então, é um livro que você vai ler para fazer o contrário do que eles fazem, né? Você percebe quão tóxicos todos esses personagens aqui são e tenta não ser tóxico igual a eles em qualquer um dos seus relacionamentos. Além de ser uma história delicinha, maravilhosa, bem escrito, enfim, é um livro incrível que vai te distrair, que traz outras reflexões também ao longo aqui do texto. Maravilhoso, O Morro dos Ventos Uivantes. Se você ainda não leu O Morro dos Ventos Uivantes, que eu sei que muita gente aí já leu, mas se você ainda não leu, corre e lê agora no segundo semestre de 2024. Depois você vai voltar aqui para me agradecer, tenho certeza. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar de O Morro dos Ventos Uivantes é que a gente tem um pocket dele disponível. O que é o pocket? Eu tenho uma lojinha virtual, onde eu tenho uma lojinha aqui na internet, onde eu tenho lá disponíveis imersões literárias que você pode ler esse livro aqui e ter lá a análise que eu faço desse livro, tem a biografia da autora, né? Tem um documentário que eu fiz sobre a autora, tem toda a parte de análise do livro, tem a gravação das reuniões que a gente fez quando a gente leu esse livro aqui lá no clube, então você pode ter acesso a essas reuniões. Então dá uma olhada lá no Pocket, que se você quiser ler esse livro aqui com a minha ajuda, e tem outros livros lá também, depois você vai lá dar uma olhada nos livros que tem disponível, e aí você pode ler esse livro aqui com a minha ajuda, o que vai enriquecer a sua experiência, isso eu te garanto. Então o link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá no Pocket. Minha próxima indicação para que você leia ainda esse ano é aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. É um livro que ele vai te mostrar que o mal existe no mundo e que ele vai te tentar ao longo da sua vida e que você precisa desenvolver meios para resistir. Não adianta a gente viver com a ilusão de que a nossa vida, né, serão só flores e que mal nenhum vai nos atingir, que a gente nunca vai ser tentado a nada, que a gente nunca vai querer fazer algo errado, porque nós somos seres humanos e o mal existe no mundo e o mal existe em nós. O que vai definir a nossa trajetória é o que a gente alimenta, né? Igual eu falei lá sobre os nossos relacionamentos em O Morro dos Ventos Uivantes, nós decidimos o que nós vamos alimentar dentro de nós, mas a gente tem que ter a consciência de que o mal existe, para que a gente saiba a diferença entre alimentar o mal e alimentar o bem. Se a gente acha que não existe mal e bem, a gente não sabe nem a diferença entre essas duas coisas para saber o que a gente deve alimentar, né? Para saber o que é certo e o que é errado, porque existe o certo e errado. E esse livro aqui vai nos mostrar muito isso de uma forma muito interessante. E é um livro desafiador, de certa forma, não porque a linguagem é difícil, a linguagem não é difícil, mas aqui o que você vai encontrar são cartas de um diabo ao diabinho que ele está ensinando. Então o diabo está ensinando um diabinho lá a atormentar um ser humano e ele vai fazendo isso através das cartas. Ele vai dando conselhos para esse diabinho que é o aprendiz dele. E aí a gente tem que entender esse livro sempre ao contrário do que está sendo dito. Se o diabo está incentivando a fazer uma determinada coisa, a gente tem que entender que a lição é o contrário daquilo que está falando aqui, porque é o diabo que está dando os conselhos. E você não vai seguir o conselho do diabo, né, gente? Você precisa pensar sempre ao contrário daquilo que está sendo ensinado. Deu para entender? É meio confuso, mas no final dá certo e é uma leitura deliciosa, um livro inteligentíssimo, gostoso de ler e que eu acho que você deveria ler esse ano. Não deixa passar de 2024, porque é um livro que pode trazer muita coisa boa, muita reflexão positiva para transformar a sua vida. Antes da próxima indicação, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu preciso lembrar vocês, porque às vezes vocês distraem com o vídeo aqui e até esquecem de se inscrever. Então, se você gosta de literatura, se você quer ter acesso
a um conteúdo que trata a literatura com respeito, com empolgação, com amor e com profundidade, fica aqui comigo porque esse é o seu lugar. Se inscreve aí de uma vez para você não se esquecer de se inscrever depois, é muito importante para mim, é uma forma que você tem de me motivar a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. E a minha próxima indicação é Madame Bovary do Flaubert, que é um livro que vai te ensinar a não ser guiado pelas suas vontades, ou apenas pelas suas vontades. E vez ou outra ele vai te lembrar de se questionar: eu não tô sendo egoísta? Porque às vezes é necessário que a gente pense na gente à frente de qualquer coisa, né? Que a gente se coloque como prioridade. Mas isso não significa que você deve ser egoísta, que você deve ignorar o outro para fazer só as suas vontades. Se colocar como prioridade não é isso. E esse livro aqui, ele mostra muito claramente o que é, né? Qual é a diferença entre se colocar como prioridade e ser egoísta, fazendo mal para as pessoas, passando por cima das pessoas. E aqui a personagem principal, que é a Emma Bovary, ela vive um casamento que ela achou que o casamento seria um conto de fadas. Aí ela percebe que o casamento dela não é um conto de fadas, ela se frustra e ela começa a procurar a felicidade em outras coisas, não só em outros homens, mas também em coisas materiais. Ela começa a gastar demais, ela desenvolve alguns vícios, ela trai o marido e a gente vai percebendo que essa mulher, ela é guiada pelas vontades dela, apenas pelas vontades dela. E isso não vai levar ela a um caminho bom, porque se nós formos guiados pelas nossas vontades apenas, nós não seremos levados por um caminho bom. Porque as nossas vontades às vezes são traidoras, gente. Às vezes a gente tem vontade de fazer coisa que não presta. Um exemplo muito fácil é a nossa alimentação. É muito melhor você comer uma coisa, um doce, um hambúrguer, viver de pizza, do que você comer comida saudável. Aí você pode me dizer: ah não, eu adoro uma salada. Tudo bem, mas você não é não é parâmetro, você é exceção. Eu gosto de salada também, mas é lógico que entre uma alface e um hambúrguer eu vou preferir o hambúrguer. Mas é sempre a escolha, se eu seguir a minha vontade sempre nesse sentido, a minha vida provavelmente vai ser muito curta ou vai ser muito difícil, cheia de doenças, cheia de problemas, né? Então nem sempre a gente pode ser guiado pelas nossas vontades. Nos nossos relacionamentos a gente não pode ser guiado pelas nossas vontades. No nosso trabalho a gente não pode ser guiado pelas nossas vontades. Então esse livro aqui nos ensina muito isso, que às vezes é preciso fazer o que é certo e não o que a gente quer fazer, né? Às vezes a gente precisa sim abrir mão das nossas vontades para que a gente tenha um fim mais feliz do que o da própria Emma Bovary. Livraço também, assim como eu falei dos outros, é um livro que ele tem uma escrita um pouco mais rebuscada, um pouco mais densa, porque ele é muito cheio de descrições, mas as descrições aqui nesse livro, elas são importantes para te passar uma mensagem, então preste bastante atenção nessas descrições. Faz parte também do estilo do autor, ele conta as coisas muito através das descrições, então é importante que você preste atenção nisso. É um livro que não é para você engolir assim correndo, é um livro para você parar, refletir, ler de uma forma um pouco mais lenta mesmo. E é um livraço. Você depois me conta aí se você é Team Emma Bovary ou se você é totalmente contra a Emma Bovary. Eu confesso que eu sou contra a Emma me irritou, não tenho pena da Emma, eu acho que ela procurou tudo que ela encontrou. Mas eu sei, a gente leu esse livro no Clube MSL, e eu sei que muita gente fica assim com uma certa compaixão da Emma, né, por causa da infantilidade, da imaturidade dela mesmo, mas assim, existe esses dois times aí, contra e a favor a Emma. Se você já leu, me conta aqui nos comentários se você é contra ou a favor a Emma. Se você ainda não leu, leia agora em 2024 e aí depois você volta aqui para me contar o que você achou da Emma Bovary. Para a próxima indicação, eu pensei num livro para outubro, porque
Vamos supor que você queira ler esses 6 livros que eu vou indicar aqui, um em cada mês. Então eu já indiquei 3, que seria julho, agosto e setembro. Então para outubro eu pensei num clima mais Halloween, mas não tão Halloween assim, porque eu sei que tem muita gente medrosa aí, tem muita gente que não gosta de livros de terror por outras questões também. Então eu trouxe aqui a indicação de um livro que eu gostei muito e que ele pode ser lido a partir de dois pontos de vista, que é esse daqui, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse é um dos meus livros de terror preferidos da vida e muito por causa dessa dualidade de interpretações que ele traz. Ele pode ser lido como uma história de fantasmas, sobrenatural, mas ele também pode ser lido como um terror psicológico ou até mesmo um drama psicológico que é mais ligado à questão da depressão aqui, que teria a personagem principal. Você pode interpretar dessas duas formas. E o que você vai poder tirar de reflexão positiva desse livro aqui é justamente essa questão da depressão, de você perceber os sinais aqui nessa personagem e você tentar entender se você sente algo parecido, se alguém ao seu entorno sente algo parecido. Porque se a resposta for positiva, tanto para você quanto para o outro, você ou o outro precisam ser ajudados, precisam procurar ajuda, precisam identificar que precisam de ajuda. E eu falo isso por experiência própria, eu nunca tive depressão, mas eu já tive algumas questões psicológicas foi um livro, inclusive, eu já contei essa história, foi Harry Potter. Num outro momento eu conto de novo essa história, né? Mas foi Harry Potter que me fez perceber que sim, eu precisava de ajuda. E aí eu procurei ajuda e eu consegui sair de um buraco, gente, que eu estava num buraco. Então, talvez lendo esse livro aqui, você perceba que você ou outra pessoa precisa de ajuda. Se for você, busque ajuda. Se for outra pessoa, estenda a mão para que ela tenha alguém por ela, porque às vezes a pessoa precisa de alguém por ela, né? Às vezes a pessoa nem sabe identificar o que tem, não sabe o que fazer, então é um livro importante por isso. Além de ter todo o climinha de Halloween para você ler em outubro, aí, igual eu sugeri, é um livro maravilhoso, bem escrito. O início deste livro é muito maravilhoso, eu vou ler um pedacinho para vocês. Tem até o início dele em Salem, que o Stephen King é muito fã da Shirley Jackson, viu, gente? E eu também sou. Olha o início desse livro, só um trechinho. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. A casa da colina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição, assoalhos estavam firmes e portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da casa da colina, e o que entrasse ali, entrava sozinho. Gente, eu acho esse início a coisa mais maravilhosa. Livraço, então, fica aqui minha indicação para vocês lerem no mês de outubro. O próximo livro da lista é um livro que mexeu muito comigo e com o pessoal que leu esse livro junto comigo, porque a gente leu aqui no Membros, que é onde a gente faz as leituras coletivas do canal. Inclusive, se você quiser participar das nossas leituras coletivas, é só você assinar o Membros aqui e vir ler com a gente. Eu garanto que você vai gostar dessa experiência, tá? Então venha pro Membros. E o livro que eu tô falando é aqui o 15, da Raquel de Queiroz. É um livro que ele vai te fazer perceber que cada um é moldado a partir das suas próprias experiências. E isso não significa que a pessoa seja mocinho ou vilão por causa da forma que ela reage, às vezes, a uma mesma situação. Vou explicar melhor. Aqui nesse livro a gente tem a história da seca, né? Esse 15 aqui do título, ele se refere à Grande Seca de 1915. Então o grande protagonista aqui dessa história, ou a grande protagonista, é a seca. E a gente vai ver essa seca acontecendo a partir de alguns pontos de vista diferentes. Não que o livro tenha pontos de vista, mas a gente tem, por exemplo,
um personagem que ele é muito pobre e ele vai viver a seca de uma forma muito cruel. A gente tem uma personagem que ela já tem mais condições, ela tem como sair daquele lugar onde a seca é pior, né, e ir para a cidade onde ela vai ter mais meios para passar por aquele período ali. A gente vai ter um outro personagem que, apesar dele ser rico, ele prefere ficar lá na fazenda dele, onde a seca tá brava mesmo, para cuidar do gado dele. Afinal de contas, é através daquilo ali que ele sobrevive, né? Então a gente tem experiências diferentes de um mesmo acontecimento, que é essa seca de 1915. E aí a gente percebe que cada um desses personagens tem os seus dramas, é lógico que alguns mais do que outros, e todos eles foram moldados a partir das suas próprias experiências. Mas não existem mocinhos e vilões. Existem defeitos e qualidades que podem ser colocados em cada um desses personagens, mas são seres humanos, todos tentando sobreviver. Alguns com mais condições, outros com menos, pelo amor de Deus. Outros com menos condições, mas todos eles ali tentando sobreviver no final das contas e fazendo o melhor que eles podem. Às vezes o melhor não é o suficiente, né? Mas todos eles estão fazendo o melhor que eles podem. E perceber isso nos leva a entender também que a gente precisa não só evitar grandes julgamentos precipitados, assim, porque nós tendemos a isso, né? A maioria de nós, pelo menos, vamos ser sinceros. E a gente tende a ter julgamentos precipitados, né? A pessoa que é rica porque explorou, a pessoa que é pobre é sempre o coitado, ou aquele ali tem cara de bandido. A gente tem isso, não tem? E isso é errado, gente. De qualquer forma, para qualquer lado, isso é errado. A gente precisa compreender a vivência daquela pessoa antes de julgar, né? A gente nem deveria julgar, mas se você for julgar, deveríamos compreender melhor a vivência daquela pessoa, quem é de fato aquela pessoa, antes de fazer qualquer julgamento. Então, a gente pode tentar dar uma controlada nisso a partir das reflexões que a gente vai tendo aqui nesse livro. Outra coisa também muito forte aqui é aprender a se colocar no lugar do outro. Porque a partir do momento que você entende que cada um tem a sua vivência e que a vivência do outro é diferente da sua, você tenta pelo menos entender o outro para se colocar no lugar do outro. Não adianta você querer, né, numa mesma situação assim, você acha que eu tenho que ter uma determinada atitude, sendo que eu tenho uma experiência de vida diferente da sua. Então pode ser que a minha solução para um problema seja diferente do seu, né? Que a minha forma de agir na minha vida, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito seja diferente de você. Mas é porque eu sou moldada a partir das minhas experiências e você não pode me impor que eu tenha a sua visão de mundo. Da mesma forma, eu não posso impor a você que você tenha a minha visão de mundo, porque ela é minha, assim como a sua é sua. E esse livro aqui, ele mostra muito isso pra gente, ele faz a gente enxergar isso. É um livro sensível, é um livro tocante, é um livro muito triste, mas é um livro, assim, uma joia da nossa literatura, que eu acho que todo mundo deveria ler. E mais uma vez aqui, minha indicação é que você leia ainda esse ano. Chegamos ao último livro que eu vou indicar para vocês lerem ainda em 2024. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês estão gostando, então deixa o seu like, deixa agora aí para você não se esquecer de deixar depois. Assim como a sua inscrição, o like também é muito importante para mim, para me apoiar, para me mostrar que eu tô no caminho certo, que vocês querem continuar tendo conteúdos como esse aqui que eu tô fazendo para vocês, então deixa o like. E o livro que eu vou indicar para vocês é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que vai mais ou menos, a reflexão que eu quero fazer através desse livro aqui com vocês, vai mais ou menos na linha ali de O 15. Eu falei sobre você entender a vivência do outro, para se colocar no lugar do outro. E Pais e Filhos vai fazer isso, só que dentro ali do seio familiar. Porque às vezes a gente até se esforça para entender o outro de fora, né? Mas e os de dentro? Você compreende bem os seus pais ou você compreende bem os seus filhos?
porque não significa que por vocês terem a mesma realidade ali, viverem na mesma família, que vocês vivenciam essa realidade da mesma forma, porque vocês são pessoas diferentes, né? Então, às vezes, numa mesma realidade, você vivencia uma coisa de uma forma, os seus pais ou os seus filhos aí vivenciam aquela mesma situação de uma forma totalmente diferente. Às vezes uma coisa que te abala não abala a outra pessoa da sua família, o que abala aquela pessoa da sua família pode não te abalar, o que é importante para você pode não ser para o outro e vice-versa. Então vale a pena você fazer esse exercício de empatia mesmo dentro do seu seio familiar. E esse livro aqui vai te mostrar isso, porque ele traz exatamente conflitos geracionais aqui, principalmente em relação a pais e filhos, né? Mas não só em relação a pais e filhos, mas principalmente. Então você tem personagens aqui mais jovens que acham que as ideias deles, por serem mais modernas, elas são muito superiores à dos pais, que têm ideias ultrapassadas, então elas devem ser desconsideradas, né? E a gente tem pais também que acham que porque eles são mais experientes, os filhos não vão saber nada porque eles são mais jovens, portanto quem sabe sou eu que já vivi muito mais tempo, e ninguém leva em consideração a visão do outro, né? A gente pode unir a experiência do passado com essa fome de transformação do futuro, né? E aí a gente consegue um resultado muito melhor do que se as gerações ficam brigando entre si. Os mais novos não têm que desconsiderar tudo que foi feito no passado, porque foram feitas coisas boas também. E até com os erros a gente pode aprender para que a gente não repita os erros. Então o passado é muito importante, mas também o futuro, as melhorias que seja tecnologia ou o que for, né, vai trazer para a nossa vida, também são importantes. Então a gente não pode, a gente tem que aprender com o passado, a gente tem que se inspirar pelo passado, mas a gente não pode também viver preso ao passado, né? Então é importante você desenvolver esse olhar aí de empatia, não só para o outro de fora da sua família, mas também dentro da sua família, porque na verdade tudo começa em casa. E esse livro aqui vai mostrar isso pra gente, além de, mais uma vez, ser um livro maravilhoso, delicinha de ler. A escrita do Turgenev é muito gostosa, ele é um autor russo, mas se você tem medo de russos aí, não precisa ter medo do Turgenev, porque é muito fluido, é muito simples. Ele traz as coisas aqui de uma forma muito clara, muito direta, mas ao mesmo tempo é um texto elegante. Ele constrói personagens aqui que você, se você não sente afeto por eles, porque tem uns aqui que é difícil de sentir afeto, mas você pelo menos se preocupa no sentido de querer saber o que vai acontecer, sabe? Você tem emoções em relação a esses personagens, é isso que eu tô querendo dizer. Você ou vai gostar, ou você vai ter raiva, ou você vai discordar veementemente, ou você vai concordar muito com eles, então você vai ter emoções, reações fortes em relação aos personagens aqui do Turgenev. Maravilhoso esse livro aqui, e eu acho que você deveria ler ele e todos esses outros aqui que eu mencionei para vocês em 2024. Me conta aí se vocês já leram algum desses livros aqui, se vocês querem me indicar livros também para eu ler no segundo semestre. Muito bem-vindo às suas indicações, pode deixar aqui nos comentários. E se você não viu o vídeo que eu falei, que eu fiz no final do ano passado, eu vou deixar linkado aqui, porque lá tem mais 12 indicações maravilhosas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.